Fala pessoal, tudo tranquilo? Bem, continuando nosso assunto sobre ondas. Hoje a gente vai falar de ondas que a gente se depara aí no nosso cotidiano, né? No dia a dia a gente tem a ação de inúmeras ondas, sejam elas mecânicas, né? Aquelas que precisam de um meio para se propagar, ou aquelas que são eletromagnéticas, né? Elas não necessariamente precisam de um meio, vamos dizer assim, material para se propagar. E aí, para a gente dar uma lembrada, eu trouxe aqui um breve resumo, né? Só para a gente dar aquela recapitulada. Pegar uma caneta aqui. Vamos nessa. Ó, que danado são ondas, professor? Lembra aí. Ondas são perturbações oscilantes, né? Forma aquele movimentozinho assim, ó, como se você pegasse uma corda e balançasse, que se propagam através de um meio, beleza? Esse meio ele pode ser material ou não. Transportam energia e não transportam massa. Não sei se vocês lembram que a gente deu um exemplo de um barquinho. Imagina um barco. Tem um barco aqui e tal, beleza. Aqui tem a onda. O barco está no mar, a onda vai passar, o barco vai subir e vai continuar no mesmo lugar. Por quê? Porque a onda ela transporta energia, mas ela não transporta massa. Quem seria a massa aí? O barco, beleza? Bem, elas podem se propagar no vácuo. Vácuo seria, em resumo, um ambiente sem ar. Em suma, é isso, né? A gente teve uma aula mais detalhada sobre isso. E elas podem ser eletromagnéticas ou mecânicas, faltou o acento aqui, como eu falei anteriormente, né? Mecânica precisa do meio material para se propagar e eletromagnética não, né? Aí a gente viu que existem várias propriedades, né? Existe crista, que é o pico mais alto, existe o vale, que é o pico menos alto, existe frequência, que é a quantidade de oscilações que a onda faz por um período de tempo, existe período, que é vamos dizer assim, o tempo que a onda sobe e volta ao que ela era. Então existem vários conceitos nas outras aulas, né? O objetivo da aula de hoje é basicamente aplicar o que a gente aprendeu anteriormente com esse assunto no nosso cotidiano. E aí, para começar, eu comecei aqui, né? Com a redundância, para começar eu comecei, mas nós pegamos o mais simples e o mais comum. Como assim, professor? Onda de rádio. Tem gente que chama isso aqui também de radiofrequência. Tem gente que pensa que onda de rádio é só aquela onda que tem no rádio, né? AM, FM. Mas na verdade, ondas de rádio, as ondas de rádio, elas estão presentes em várias outras situações. Por exemplo, televisão é onda de rádio, é onda de rádio, mas você tem a captação dessa onda de rádio, tanto que sua televisão, normalmente ela tem uma antena, né, para captar essa onda, e a imagem é transmitida por essa onda. Outro exemplo aqui também, celular. Os telefones móveis, né? Celular é porque é das antigas, né? Smartphones e tal, telefone móvel. Basicamente também são ondas de rádio. Então, tanto o rádio tradicional que a gente conhece, quanto aquele rádio amador, né? Que às vezes as pessoas se comunicam por rádios amadores. Basta saber a frequência, configurar lá e conseguir ouvir o que as pessoas estão trocando de informação. A televisão e o celular, ambos são ondas de rádio. Existe um outro tipo de onda de rádio que a gente vai falar mais para frente, mas que eu resolvi separar, que é a ressonância magnética. Mas deixa eu só colocar o título aqui, né? Ressonância magnética, que é um tipo de exame que revolucionou a medicina, né, a área de saúde, e ela é muito empregada nos dias de hoje. Então vamos embora. Bem, acabou de faltar energia aqui, então provavelmente você estará vendo que a imagem ficou com menos definição. Eu não vou para a aula porque eu não sei quando vai voltar a energia, mas em suma, o máximo que vai acontecer é vocês verem a imagem um pouco borrada, porque o abajur que eu uso para dar uma iluminada aqui no fundo acabou a energia, então ele não está aceso, né? Ondas de micro-ondas. Onda de micro-onda, pessoal, isso aqui é meio engraçado, né? Porque assim, o objetivo do micro-ondas, ele inicialmente não era alimentar. Hoje praticamente toda a casa, né, tem um aparelho de micro-ondas, um aparelho de micro-ondas. Existem vários tamanhos e tal, mas inicialmente esses aparelhos de micro-ondas, eles não foram concebidos para a finalidade alimentar. Eles foram concebidos para rastreamento de inimigos na Segunda Guerra Mundial. E aí o que acontece? Um doido estava lá, década de 40, de 46, por aí, na década de 40. Ele estava dando uma regulada no equipamento dele vamos chamar de micro-ondas, tinha outros nomes na época. E aí o que aconteceu? Ele estava com um chocolate no bolso, que era o lanche dele.
E de repente ele começou a sentir um negócio molhado no bolso. Quando ele meteu a mão, ele viu que o chocolate tinha derretido. E aí ele achou estranho. Ele pegou aquele equipamento e colocou milhos de pipoca e viu que a pipoca estourou. Aí ele disse: meu irmão, pegou, botou água, viu que a água deu uma esquentada. Colocou ovo também, ele viu que o ovo cozinhava. E ele viu também que se deixasse muito tempo o ovo estourava. E aí ele disse: rapaz, ele percebeu duas coisas daí. Ele pensou: meu irmão, primeiro que eu acho que meu equipamento tá falhando, porque eu acho que tá vazando ondas que tá fazendo isso daqui. E o segundo que ele concluiu é que ele poderia utilizar aquele equipamento que inicialmente eram feitos para radares, para rastrear inimigos, ele poderia utilizar com a finalidade alimentar. E aí essa galera aí desenvolveu o protótipo do micro-ondas que a gente conhece hoje, né? Mas na verdade ele era bem grandão, ele parecia uma geladeira. Normalmente, como ele era muito caro, ele era vendido para restaurantes e tal, porque o tempo de preparo do alimento no micro-ondas para o forno é imensamente maior, né? E só por curiosidade, o micro-ondas ele funciona através da água do alimento. Então, o alimento normalmente ele tem que ter água dentro. Por exemplo, o ovo tem água dentro, né, na sua composição. Então, a água ela vai esquentar, transferindo o calor e assim cozinhando o alimento, beleza? Mas o micro-ondas é uma coisa sensacional, né? Vamos lá. Raio-X. Pessoal, aqui a gente já está entrando numa coisa chamada de ondas ionizantes. Ou melhor, radiação ionizante, né? Existe radiação não ionizante e ionizante, beleza? Que danado é não ionizante? É quando ela tem vamos dizer assim, ela é menos danosa à saúde. Por que menos danosa, professor? Tem gente que diz que ela não é danosa, mas a depender da intensidade, da frequência e da constância que você vai se submeter àquilo ali, ela pode sim, em determinadas situações, ser danosas. Mas as ondas ionizantes são aquelas que têm um poder de penetração maior e, consequentemente, ela pode causar alguns danos. Por exemplo, alguns cânceres, algumas lesões, queimaduras. Então, radiação ionizante é isso. E aí a gente tem o que a gente chama de raio-x. Foi descoberto mais ou menos ali em 1900, 1901, por um alemão. E aí o que é que acontece aqui com o raio-x? O que é que esse cara descobriu? Esse cara aqui, ele descobriu que determinada frequência de onda aqui, que depois foi chamada de raio-x, né? Que é uma radiação ionizante, ela tinha a capacidade de penetrar tecidos moles. Como assim, professor? Tecidos moles? Músculos moles. E ela era barrada em tecidos duros, tipo osso. É por isso... Duros. É por isso que quando você bate um raio-x, uma radiografia, né? A galera chama de raio-x, mas o nome é radiografia. Você consegue ver aqui, ó, os ossinhos. Por quê? Porque essa radiação ela consegue passar pelos seus músculos. E aí você consegue ver aqui se teve algum trauma, alguma coisa do tipo. Beleza? Hoje em dia, a gente ainda utiliza o raio-x, só que os raios-x de hoje eles são muito mais modernos do que os de antigamente. Então, eles emitem menos radiação. Consequentemente, eles são menos danosos, né? Apesar de existir alguns, vamos dizer assim, algumas consequências se você fizer o uso errado de raio-x. Por exemplo, você ficar usando raio-x todo dia, você pode ter um problema mais sério de saúde, né? Você pode ter o que a gente chama de mutação. E isso pode ocasionar uma série de coisas, como um câncer, por exemplo. Então, vamos lá. Professor, tem alguma coisa além do raio-x? Tem. Tem a evolução do raio-x que a gente chama de tomografia. Qual é a diferença do raio-x para a tomografia? A tomografia, ela seria um raio-x, vamos dizer assim, com vários ângulos diferentes. É como se emitisse várias radiações em posições diferentes e isso proporciona a captação de imagens com melhor qualidade e sequenciais. Coloquei aqui como exemplo uma imagem de um raio-x da cabeça, de uma tomografia do crânio, né? E aí a gente consegue ver aqui, ó, várias posições, né? Nesse caso aqui, vários pontos. Mas existem situações que você consegue ver em várias posições diferentes. É como se ele fatiasse, ele conseguisse captar a imagem da tua cabeça toda fatiada, né? Ele é muito mais específico e muito mais nítido do que o raio-x. Mas tem uma consequência, tem mais radiação. Hoje em dia, para você ter uma ideia, existem máquinas de tomografia que emitem bem menos radiação do que as máquinas de antigamente, mas mesmo assim é muita radiação. Então não é um exame que você deve fazer com muita frequência, né? Sobre os mesmos aspectos que eu falei sobre o raio-x. Ressonância magnética. Bem, eu dei um spoiler aqui de ressonância magnética quando a gente falou de onda de rádio, né? Por quê, professor? Porque a ressonância magnética nada mais é
que é a junção de vamos dizer assim, um campo eletromagnético com ondas de rádio. E aí o que é que acontece? Ondas de rádio. Essa radiação aqui, essas ondas aqui, elas são basicamente não ionizantes. E a imagem, ela consegue pegar tecidos moles. E aí, isso aqui é muito comum quando você, por exemplo, uma lesão no joelho, aí quer ver as articulações do joelho, quer ver como tá ali, aquela estrutura ali. Então, o médico passa uma ressonância magnética. Contra, é um exame demorado, demora pra caramba, não sei se vocês já fizeram. E o barulho é ensurdecedor, porque quando a máquina tá trabalhando, existem ali, vamos dizer assim, ímãs que quando eles se posicionam de maneira diferente, o barulho ele se torna diferente. É por isso que você escuta vários barulhos. Você coloca até um bagulho no ouvido, né? Um protetor auricular, mas não adianta muita coisa, não. Ondas gama. Bem, ondas gama, pessoal, são as ondas mais energéticas que existem. Vou colocar aqui, isso é um ponto importante. Ondas gamas. Vou pegar aqui o mouse. Ondas gamas são as ondas mais energéticas. Professor, onde é que a gente encontra ondas gamas? Normalmente em elementos químicos. Eu disse elementos químicos. Radioativos. Um exemplo. Rádio. Não é rádio de ouvir, é rádio o elemento químico. Urânio. Urânio. Então aqui coloquei dois exemplos de elementos químicos que possuem uma energia ionizante extremamente potente. Aqui eu não vou detalhar muito porque a gente vai falar sobre dois casos futuramente. O caso do césio aqui de Goiás, no Brasil. Na década de 80 teve um acidente que foi o maior acidente radioativo aqui do Brasil, né? O pessoal desmontou tinha uma clínica que foi fechada de raio-x, de tratamento de câncer, não me lembro agora direito, mas era uma clínica que tinha um equipamento, que o cara desmontou o equipamento e tirou exatamente vamos dizer assim, um pó brilhante, um pó verde brilhante. Esse produto químico, esse elemento químico, ele tem tanta energia que ele emite luz no escuro. Até no claro você consegue ver, mas no escuro você vê ele bem verdão. E isso causou, vamos dizer assim, foi se espalhando pela cidade lá na época e causou uma série de mortes, uma série de problemas. E teve o caso, que é um dos conhecidos como o maior acidente nuclear do mundo, que é a da usina de Chernobyl, lá na Ucrânia. E aí o que é que acontece? Houve uma explosão lá e houve o vazamento de uma radiação. A parada foi tão séria que tiveram que evacuar a cidade e até hoje não se pôde voltar para a cidade. Só uma curiosidade, para se barrar uma onda gama, só com chumbo. Chumbo, né? Então, assim, chumbo. Lá em Chernobyl, o pessoal fez um sarcófago, uma caixa gigantesca de chumbo, para conseguir conter aquela radiação que ainda emana lá, né? Beleza? Bem, pessoal, era basicamente isso, era uma aplicação prática, cotidiana daquele assunto que a gente já viu. Vamos trabalhar com mais afinco isso aí em sala. Inclusive, assim que possível, vamos passar um vídeo falando sobre esses casos, né? Do césio e de Chernobyl, né? Do acidente da usina termonuclear lá de Chernobyl, beleza? Qualquer dúvida, manda as ordens. Até mais.